Aleluia. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós rendemos graças a ti nessa noite. Pai, obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, nós rendemos graça pela oportunidade, Senhor, mais um dia para render graça e bendizermos o teu nome santo nessa noite. Continua conosco, Senhor. Continua nos surpreendendo, falando conosco, falando aos nossos corações. Que cada um que adentrou por essas portas saia daqui cheio da tua presença, cheio da tua glória, cheio das respostas a qual vieram buscar. Pai, no nome de Jesus, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Pode sentar um pouquinho? Aleluia! Coisa boa nós estarmos aqui juntos, reunidos, para bendizer e engrandecer o nome do Senhor, amém? Como de costume, tem alguém que aniversariou esta semana? Tem alguém que fez aniversário durante essa semana? Aniversário de casamento, de novo nascimento? Não? Amém, então nós vamos dar continuidade. Se você quiser tomar uma água e ir até o banheiro, você pode ir diante deste momento, porque logo mais nós já estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Que nada venha lhe distrair, esteja atento para a palavra que vai ser ministrada nessa noite. Você crê que tem uma palavra específica para o seu coração nessa noite? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero convidar aqui o nosso pastor. Ele vai estar ministrando nessa noite. Se preparem, fiquem atentos à voz do Senhor nessa noite. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar um pouquinho dessa canção com os anjos cantando. Aleluia. Aleluia. Com os anjos cantamos, Santo, igual a ti, não há outro igual a ti. Não há maior amor que o teu. Aleluia. A cruz se entregou por mim e morreu. O meu pecado levou para que eu pudesse viver. Isso eu te entrego, todo meu viver a ti, meu rei. Com os anjos cantamos, Santo. Aleluia. Outro igual a Senhor, não há outro como o Senhor. outro igual a ti. Não há outro como o Senhor. Pois tua é agora o poder, o domínio Para sempre. Para sempre. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te exaltamos, Pai, nessa noite. Que o seu nome e a sua palavra seja glorificado nesse lugar. Pai, eu oro nessa noite para que cada um dos meus irmãos possa estar recebendo da sua palavra, da sua unção. Obrigado, Pai, por essa noite, por cura se manifestando em nosso meio. Obrigado, Pai, por libertação, por revelação da tua palavra. Obrigado, Pai, pelo entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Pois se o Senhor não revelar para nós, nunca conseguiremos alcançar ou entender aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, eu te peço, fala conosco através do teu Espírito. Manifesta o teu poder, revela para nós aquilo que nós precisamos para esse tempo.
em nome de Jesus. Quem crer diz amém. Glória a Deus. Grupo de louvor, obrigado. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Os demais devem estar chegando logo mais. Alguém possa estar atrasado, mas o Senhor não se atrasa. Amém. O povo tem um ditado de dizer que Deus tarda, mas não falha. Ele não tarda não, amém? Ele é pontual, você crê nisso? Ele é pontual, ele cumpre tudo na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Nós é que costumamos, às vezes, chegar atrasado. E para você que já chegou, o Senhor já se encontra aqui nesse lugar, amém? Eu quero também dar as boas-vindas hoje ao nosso irmão Bruno e à sua esposa aqui hoje, que vieram, né, nos dar essa honra de vir cultuar conosco. São lá da igreja Verbo da Vida Juazeiro. Bruno é nosso irmão em Cristo Jesus, mas um homem abençoado de Deus, um grande profissional na área de construção. Ele está nos fazendo uma visita aqui, pois Deus está construindo algo nesse lugar, e eu sei que ele será uma bênção aqui para nós. Ele veio sondar essa obra que nós estamos fazendo aqui, amém? Bruno, você é muito bem-vindo a esse lugar. A sua esposa, eu não lembrei o nome agora. Jônia, seja muito bem-vinda também, amém? Então nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos ter um momento de palavra. Logo depois nós teremos um momento de comunhão. E eu queria que você celebrasse mesmo nessa noite o que o Senhor tem para nós. Amém? Glória a Deus. Estamos vivendo em um tempo, irmãos, que grandes coisas estão para acontecer. Você crê? Eu creio, irmãos, que nós estamos, né, vivendo um tempo realmente de, grandes revelações, grandes coisas no de repente, que não é de repente, está sendo construído há um bom tempo, mas nós, essa geração que estamos vivendo aqui agora, eu creio que nós vamos desfrutar grandes coisas no Senhor, amém? Em outras gerações não foram diferentes, né? Todas as gerações elas tiveram a oportunidade de desfrutar algo da parte de Deus, e Deus não seria injusto de nessa dispensação, nessa geração agora, para a sua igreja ser diferente. Então, irmãos, eu vivo essa esperança de estar desfrutando coisas novas a cada dia. Mas, irmãos, tudo isso que nós precisamos, nós só vamos encontrar no Senhor. Amém? Eu sei que estamos vivendo em um tempo que todo mundo está querendo saber um monte de coisa, o que vai acontecer, como será. E existe algo que nós precisamos focar e atentarmos. É para a palavra do Senhor. Amém? Você crê que Deus quer revelar algo para nós? Eu lembro de uma oração que Jesus fez, que ele diz assim: Pai, eu te dou graças, porque revelaste isso para os teus filhos, ou seja, para aqueles que querem. Deus é um Deus que se revela, mas para aqueles que o buscam, para aqueles que desejam a revelação do Senhor. Mas algo que me veio pela palavra nessa noite é que as revelações do Senhor, não adianta você buscar de outra forma, você tem que buscar primeiro o Senhor. Amém? Primeiro nós temos que buscar a Ele. E depois que nós buscarmos a Ele, agora Ele se revela para nós. Os discípulos eles estavam procurando um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse ninguém vai, Ele disse ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe, irmãos, hoje estamos vivendo um tempo que todo mundo quer ter notícia em primeira mão, sim ou não? Quantos aqui gostam de ter as informações em primeira mão? Todos nós, irmãos, gostamos de estar sendo os primeiros a saber das coisas que estão para acontecer. Mas Deus ele tem um prazer de revelar para o seu povo as coisas que estão prestes a acontecer. Amém? E nesse tempo agora, eu creio que nós estamos vivendo um tempo da grande revelação. Eu vou dizer de novo, estamos vivendo o tempo da grande revelação. Amém? Deus começou a revelar o mistério através de Jesus. Muita gente ainda acha que Deus é um mistério, que Deus não quer se fazer conhecido, mas Deus ele quer sim se fazer conhecido e fazer conhecer também os planos que Ele tem para nós. Amém? Nós vemos que o Senhor diz na sua palavra: eu aqui bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Então o Senhor ele tem planos para nós. Agora, como é que nós vamos saber os planos de Deus para a nossa vida? Como é que nós vamos ter a revelação de Deus para aquilo que nós precisamos, para esse tempo que nós estamos precisando? É buscando ao Senhor, buscando a palavra. E o Senhor ele nos orienta, Ele nos exorta mesmo a estarmos atentos nesse tempo. Eu sei que estamos num tempo também de muito julgamento, não é isso?
Estamos vivendo um tempo em que todo momento tem alguém julgando alguém, é isso, mais aquilo. Eu vou dizer algo nessa noite, você não está aqui para julgar ninguém e nada. Amém? Nós estamos aqui para buscar a revelação de Deus para a nossa vida. Nós não devemos, irmãos, eu tenho visto nesse tempo, e infelizmente a igreja do Senhor ela está muito atenta a outras coisas que estão acontecendo e estão deixando de ficar atento àquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus. Estão focando, tem gente que está perdendo horas e horas no Instagram, tem gente que está perdendo horas e horas na internet para saber o que está acontecendo com pesquisa eleitoral, o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, o que está acontecendo ali, e nós precisamos nos atentar para o que está acontecendo nesse tempo agora. Amém? Porque todo dia eu sei que Deus está fazendo algo. Todo dia eu sei que Deus está realizando algo na minha e na sua vida. Deus está preparando também algo para acontecer nas nossas vidas, nesses dias. A palavra fala de os últimos dias, dos últimos tempos. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus vai revelar. Chegou um tempo da revelação. Amém? E algo bem interessante que enquanto algo que é para ser revelado, enquanto não é revelado, você não sabe, sim ou não? Quem já percebeu que agora está cheio de chá de revelação, né? Inventaram chá de tudo quanto é jeito, né? Chá de revelação daqui, chá de revelação daquela. Mas existe também um chá de revelação para nós, amém? Deus quer revelar algo para esse tempo, para nós. E eu vejo que as pessoas ficam especulando, principalmente as mamães, quando estão grávidas, os pais, né? E ficam especulando, será que é homem, será que é mulher? E até que um momento a revelação chega. Eu acho, me lembro ainda do tempo aqui, talvez tenha alguns, né? Todo mundo quer ser sempre novinho, mas quem ainda lembra aqui do tempo as máquinas que usavam aqueles fios, né, que a gente tirava, enrolava ele, rebobinava, com todo cuidado, tinha que tirar no escuro e mandar para um lugar para revelar. E quantos aqui já ficou na expectativa? Para ver o que era que ia ser revelado. Não é como hoje que a gente tira uma foto e olha, ficou boa não, tira de novo, ficou boa não, tira de novo. Naquele tempo tinha que acertar. Amém? Tinha que acertar, porque senão perdia o quê? O filme, né? Pedia o posto, né? A pose é uma coisa assim. Eu digo para você, nesse tempo, você tem que acertar. Porque o que Deus tem para revelar para nós, ninguém vai saber antes. Mas Ele vai revelar. Amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje, se eu tivesse que dar um título nessa palavra, é a grande revelação de Deus para a nossa vida. Amém? E como eu falei, nós não somos juízes, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para viver a palavra, para buscar a Deus e esperar o momento em que Deus vai revelar todas as coisas. Todas as coisas vão ser reveladas. A palavra diz que nada vai ficar, escondido, nada vai ficar obscuro, vai ser revelado. Um dia para mim e para você. E eu sei que os que vão ter a possibilidade maior de ver tudo mesmo é através de Jesus, porque como ele falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ninguém tem acesso se não for por mim. Eu lembro que esses jornalistas, geralmente eles querem ter acesso à informação precisa, né, à verdade dos fatos, mas eles buscam vários meios de poder chegar àquela verdade. Jesus estava dizendo, querem saber a verdade dos fatos? Vai ter que vir por mim, né? Ah, mas eu já estou em Cristo Jesus. Mas você tem buscado conhecer as coisas através de quem? Você está baseado nas informações que o mundo está dizendo ou você está baseado na palavra? Porque a segurança para a nossa vida é a palavra do Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aleluia. 2 Tessalonicenses, capítulo número 2. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Aqui no título desse capítulo está dizendo: a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Coisas que estão para serem reveladas. Amém? E aqui ele começa dizendo assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos
demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado, diga, seja revelado, amém? O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas. Agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. Amém? Glória a Deus. Esse texto aqui, irmãos, é um texto para a igreja. É um texto propício para o tempo em que nós estamos vivendo. Paulo, escrevendo aos Tessalônicos, ele já exortava sobre algo que estava acontecendo. E Deus, ele sempre trabalha para trazer um equilíbrio para a igreja. Amém? O perigo sempre da igreja é os extremos. O povo de Tessalônica, o que tinha acontecido? Eles creram na volta do Senhor Jesus. Eles creram que Jesus voltaria em breve. E eles chegaram ao ponto de não querer mais nem trabalhar. Rapaz, vamos parar de trabalhar, vamos esperar o Senhor voltar. Mas, irmãos, Deus quer que você continue fazendo algo até o dia que Ele voltar. Amém? E esse povo aqui estava, incorrendo nesse risco de quererem parar de trabalhar, quererem fazer as coisas, e nisso ia acontecer algo danoso, que o evangelho deixaria de ser pregado, eles deixariam de desfrutar do tempo do Senhor para os quais eles estavam vivendo. E nós sabemos que hoje também incorre-se um grande risco. O risco é que as pessoas estão esquecendo daquilo que foi anunciado. As pessoas estão esquecendo de estar atento àquilo que Deus já anunciou para a igreja, que nós devemos prestar atenção. E aqui a palavra do Senhor está exortando, dizendo, e algo aqui que eu pego muito interessante, ele diz que ninguém, de nenhum modo, vos engane. Tem outras versões que dizem assim, não deixe que ninguém vos engane. Você crê, irmãos, que Deus está querendo que você permaneça, sabendo o que vai acontecer, que permaneça atento àquilo que o Senhor já falou, sem que deixe as pessoas te enganar. Então nós estamos vivendo numa dispensação, e nessa dispensação existem coisas que nós devemos aprender a respeito dela. Em todas as dispensações, em todas elas, Deus tratou de uma forma com o povo. E para mim e para você que estamos vivendo nessa, não adianta querer viver com base em uma outra dispensação, porque foi um tempo diferente. Então nós precisamos nos atentar para o que Deus está nos aguardando agora, o que Ele tem para nos revelar. Eu sei que vivemos um tempo em que as coisas estão se dividindo, existem pessoas que você pensa que é, mas você não tem a certeza se é. Você vê hoje pessoas que você não tem uma certeza se ele é cristão, se ele não é. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é para você estar preocupado com isso. Amém? Quem lembra aqui da parábola do trigo e do joio? Jesus disse, ei, não se preocupe em arrancar o joio não, deixa aí, deixa ele crescer. Pode deixar ele crescer junto com o trigo. Um dia eu virei e separarei. Ei, está chegando o dia. Amém? Está chegando o dia, irmãos, que você vai ter convicção de quem você é, e você também vai ter convicção de quem não está do mesmo lado que você está. As pessoas vivem hoje especulando, há muitas especulações. Aqui está falando sobre a apostasia, aqui está falando sobre o filho da perdição, o homem da iniquidade, o iníquo. E sabe, irmãos, as pessoas vivem especulando. Eu que estudo um pouco sobre escatologia, e na área de escatologia o que mais acontece é as pessoas ficam especulando o dia da volta do Senhor, ficam especulando quem é o anticristo, quem é o filho da perdição, quem é o homem da iniquidade, será que é fulano, será que é ciclano, será que é agora, será que não é? E Deus está pedindo para que nós ficamos atentos à palavra. Amém? Para quê? Para que nós não sejamos enganados. Porque se muito falar, existe um propósito, trazer confusão. Mas hoje o Senhor quer que você esteja alinhando o seu pensamento, o seu entendimento acerca das coisas que estão por vir. Inclusive nessa dispensação, se você não sabe, há uma responsabilidade para mim e para você.
E o que importa é nós sermos responsáveis com aquilo que o Senhor estabeleceu para essa dispensação. Em todas as dispensações, irmãos, havia responsabilidade para o povo cumprir. Uma vez que o povo não cumpria, acontecia um fracasso, e quando o povo fracassava, vinha um juízo. Então, em todas elas, se comportava dessa forma: responsabilidade, fracasso, juízo. Responsabilidade, fracasso, juízo. Irmãos, não vai ser diferente nessa dispensação. E o que o Senhor está falando para nós hoje é para que você não venha a fracassar. Para que nós não venhamos a fracassar. Ah, pastor, eu estou firme. Glória a Deus por isso. Mas devemos tomar os devidos cuidados. Talvez se eu perguntasse para a igreja hoje, qual é a responsabilidade da igreja hoje? Então, se você não sabe qual é a sua responsabilidade, fica muito difícil de você cumprir ela, sim ou não? Então, nós precisamos, como igreja, nos atentarmos à nossa responsabilidade. Para quê? Para que na hora da revelação, a gente saiba exatamente o que Deus está revelando para nós. Amém? E nessa dispensação, nesse tempo que nós estamos vivendo, a grande responsabilidade da igreja é ter fé em Jesus e guardar a sã doutrina. Repita comigo, digo, ter fé em Jesus e guardar a sã doutrina. A partir de hoje, quando você pensar qual é a minha responsabilidade como igreja, como cristão, é crer em Jesus. Jesus, quando ele estava falando com seus discípulos, dizia: creiam no Pai e creiam também em mim. Então, muita gente, é comum você perguntar às pessoas, ela diz que crê em Deus. Todo mundo crê em Deus. É difícil você encontrar um ateu. Mas precisamos crer em Deus e crer em Jesus. E nessa dispensação, a nossa responsabilidade é ter fé em Jesus e guardar, diga guardar, a sã doutrina. Há uma responsabilidade para mim e para você, irmãos. É você guardar a sã doutrina. Por que guardar a sã doutrina? Porque existe uma doutrina que não é sã. E se nós não nos atentarmos para isso, vamos incorrer no risco de repente, fracassar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 8. Versículo número 1. Para que você não seja enganado. Versículo 1 ao versículo 4 nós vamos ler. Agora, pois, está falando no tempo presente? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou de quê? Da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Diga, Deus condenou na carne o pecado. Amém, irmãos? Então, o que é que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você hoje como igreja? É que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Por quê? Porque em Cristo Jesus, aquilo que era impossível para a lei, aquilo que a lei não conseguia fazer, Cristo fez por nós. Deus fez em Cristo por nós, Ele matou o pecado em Cristo Jesus. Para quê? Para que nós possamos desfrutar agora de uma vida gloriosa, de uma vida poderosa. Seguindo adiante na mesma carta aqui aos Romanos, no capítulo número 10, no versículo 9 e 10, você pode abrir lá, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvos. A nossa salvação já está garantida em Cristo Jesus. E no verso 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito
da salvação. Amém? Nessa noite o Senhor está lembrando novamente para mim e para você que a sua salvação está garantida em quê? Na fé. Amém? É se creres. Sabe por quê, irmãos? Eu creio que o Espírito Santo está falando de novo isso para mim e para você. Porque tem pessoas que começam a fraquejar na fé. Diante de algumas atitudes ou diante de algumas coisas que elas passam a fazer, elas passam a duvidar da sua salvação. Mas o Senhor Jesus está dizendo que, portanto agora, não há mais nenhuma. Não há mais nenhuma. Não há mais nenhuma condenação. Ei, o Senhor já está nos alertando e nos apontando que você já foi livrado de algo. Não há mais condenação para mim e para você. Amém? O que seria condenação? E o que seria uma salvação? Para nós podermos entender o que nós vamos ler no restante agora das Escrituras. Então veja, irmãos, que ele está nos confirmando. Abra lá em Efésios capítulo 2. Oh, aleluia. Efésios capítulo 2. E versículo número 8. Se você chegou aqui hoje, duvidando da sua salvação, por algo que você fez, eu vou perguntar algo para você nessa noite. Você fez alguma coisa para ser salvo? Você fez alguma coisa para ser salvo? Alguma obra conquistou salvação para você? A palavra do Senhor vai dizer, porque, no verso 8, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom, é dom, o que é dom? Diga presente, foi dado pela graça. Sabe, irmãos, é porque tem pessoas que, a palavra do Senhor começou dizendo que ninguém vos engane, e muita gente pode colocar, irmãos, presta atenção, você pode estar dizendo, pastor, mas eu já sei, sou salvo. Ei, Jesus, o Filho de Deus, o enviado, o Messias, desceu do céu sem nenhum pecado, se batizou-se no Rio Jordão, levantou-se dali, abriu-se o céu e veio uma voz, diz, eis aí o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Mas o que foi que o diabo fez? Se tu és o Filho. Possa ser que o diabo, por conta de uma falhinha que você cometeu, o diabo possa estar dizendo, você quer dizer que é salvo? Quer dizer que agora você é salvo? Eu sei, eu conheço o seu passado. Ei, o seu passado foi apagado. Aleluia. Aleluia. Eu vejo o Espírito Santo confirmando salvação para pessoas aqui hoje. Eu vejo o Espírito Santo confirmando salvação para pessoas aqui hoje. Não há mais nenhuma condenação para você. E eu vou dizer mais, não foi você que pagou, foi Jesus. Amém? Porque tem coisas que às vezes nós vamos pagar, mas a nossa condenação, o escrito de dívida que havia contra mim e contra você, quem pagou foi Jesus. E pagou por completo. E aí no verso 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui eu gosto, porque isso aqui deixa todo mundo de igual a igual. Sabe, eu estava lendo a palavra esses dias, e o apóstolo Paulo ele começa a falar, lá em Gálatas mesmo, quando ele fala, né, que ele perseguia a igreja, e depois ele defendendo o apostolado, ele diz, eu não me glorio em mim mesmo, se Deus me escolheu. Ele disse, eu era o mais pecador. Alguém já parou e pensou um pouquinho assim, se considerou como alguém que era o mais pecador? Isso é interessante, sabe por quê? Porque você não vai olhar para o pecado de mais ninguém. Porque é comum as pessoas hoje, às vezes, ele achar que o pecado dele é um pouquinho menor do que o dos outros. Ah, mas o fulano, olha o que fulano está fazendo. Paulo disse, eu me considero o maior dos pecadores. Ou seja, é como se Jesus tivesse morrido na cruz pelo pecado dele. Ou seja, se Deus me salvou, os demais também são salvos. Amém? Glória a Deus. Então aqui, veja que o Senhor quer que você guarde a sã doutrina. Esta é a sã doutrina. De quê? Que você não é salvo por obras, você é salvo pela fé, pela graça, mediante a fé. E o que nós vamos encontrar, irmãos, muitas vezes é as pessoas colocando em xeque a nossa salvação. Não sei você, mas a minha já foi colocado várias vezes. Pessoas queridas, pessoas bem próximas de mim,
ou então você não vive confessando a sua salvação. Tem duas coisas que podem estar acontecendo. De repente você é o crente, agente 007. Ninguém sabe que você é salvo. Porque quem tem que ter convicção da sua salvação? Sou eu? Não, é você. Agora, quando você abrir a boca para dizer que é salvo, se prepare, porque vão duvidar da sua salvação. E a salvação, guardar a sã doutrina, é crer que a salvação é por aquilo que Jesus fez, e não por aquilo que nós fazemos. Amém? Então, qual é a nossa responsabilidade nessa dispensação? Ter fé em Jesus, não nas minhas obras, não na minha capacidade. É crer que Ele foi poderoso para nos salvar e guardar tudo aquilo que Ele já disse. Ele disse: aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Veja que Jesus, Ele quer que nós venhamos a crer nele e guardar tudo o que Ele disse, irmãos. Guardar o que Ele já disse para nós. Eu tenho falado muito aqui sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu pergunto para a igreja do Senhor hoje: você já conhece os princípios elementares da doutrina de Cristo? Porque se você não conhecer, irmãos, a qualquer momento alguém pode colocar em xeque a sua salvação. E os princípios elementares da doutrina de Cristo estão escritos lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. É bom que você pare e medite naquilo ali. Ah, pastor, eu já sei o que está escrito lá, mas é para você estudar acerca de cada um dos princípios elementares que estão ali. Essa semana eu estava falando com uma pessoa, ela disse: rapaz, eu acho que fulano de lugar tal, eles creem na salvação. Eu digo: pronto, se você conseguir caminhar com eles até Hebreus capítulo 1 e 2, pode dar a paz do Senhor Jesus, porque são crentes. Amém? É salvo. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos. Até aí a maioria para. A maioria hoje que questionam a sua fé, que questionam a sua salvação, se você for com eles até doutrina de batismos, eles já param por aí. Mas você precisa conhecer, sabe por quê? Senão eles colocam você em jogo. Quantos aqui creem que o batismo é para salvação? Tem gente que você pergunta: você é crente? Sou, mas não me batizei ainda não. O que é que ele está dizendo? Eu estou assim, meio lá e meio cá. A sua salvação nunca foi pelo batismo, irmão. A sua salvação é mediante a fé. Essa é uma das doutrinas que muitos têm incorrido nesse erro. Pastor, eu estou indo para a igreja, eu vou me batizar. Aí as pessoas, elas querem dizer, geralmente eles querem, dar ênfase ao batismo. É doutrina, sim, mas precisamos entender que a salvação está em crer em Jesus. Quantos creem aqui que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores? Eu acredito que todo mundo conhece essa historinha, né? Um duvidou e o outro fez o quê? Creu. E o que aconteceu com o que creu? Você crê que vai se encontrar com ele? Você crê que vai se encontrar com aquele ex-bandido? Com aquele ex-malfeitor? Eu também creio. Porque ele creu. Já pensou se Jesus dissesse assim: tá bom, você creu, mas você vai precisar implorar para os soldados para ele descer você dessa cruz, e você fazer um curso aí de 6 meses, e aí quem sabe depois você se batizar, e depois disso eu vou pensar em lhe aceitar. E não, ele disse ainda hoje. Oh, aleluia. Eu costumo dizer, irmãos, que a salvação, ela é muito fácil de se encontrar. Ela é difícil de perder, mas se alguém perder, já era. Pegue isso aqui. É muito fácil de encontrar a salvação, sim ou não? Porque não precisa de esforço, só precisa crer. É muito difícil de perder, porque uma vez que você creu, inclusive o próprio capítulo 6 de Hebreus vai dizer quais são os pré-requisitos para que alguém perca a salvação. Do versículo 4 em diante. E para alguém perder, a salvação é muito difícil. Mas uma vez, se perder, a própria palavra diz que é impossível que Cristo venha de novo, morrer na cruz de novo, para salvar alguém que não quis aceitar dessa vez. Porque tem gente que acha que Jesus vai vir de novo para morrer só por ele, né? Jesus já morreu na cruz por todos. Amém? Então, irmãos, nós precisamos guardar isso. E aqui eu só fui até a doutrina de batismos. Aí tem a imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízos eternos.
Nós precisamos estar prontos nisso. Nós precisamos estar afiados aqui. Amém? Eu vou dizer para você nessa noite, irmãos, eu estou aqui disposto a deixar você afiado, pronto, nesse assunto. Eu posso passar o resto da minha vida sem ensinar mais nada. Mas se eu ensinar para você e você aprender aquilo que vai te garantir, que vai te dar certeza de que naquele dia vai ser revelado e você não vai ser confundido, para mim isso está bom demais. Amém? Você sabia que tem gente que fica dizendo, mas lá vem um pastor falar da mesma coisa de novo? É, cabeção, é segurança para a nossa vida. Porque talvez você esqueceu. E quando eu falo de novo, eu estou lembrando a você de novo. Eu preciso ler isso aqui todo dia. Eu preciso me lembrar todos os dias que eu fui salvo, não por alguma coisa que eu fiz. Ou você acha que o mentiroso não lança mentira no meu ouvido? Lança, irmãos. E aí eu digo, epa, eu não fiz nada para ser salvo. Por isso também nada do que eu faço aqui vai fazer eu perder a salvação. Porque foi Ele que fez. A não ser que Jesus desfizesse o sacrifício, mas Ele não vai fazer isso. Agora, eu preciso viver uma vida com base na doutrina de Cristo. Amém? E qual vai ser o fracasso para aqueles que não guardam as doutrinas impuras? Eu quero nessa noite que você preste bem atenção. Existem gente que às vezes faz uma salada de fruta e mistura. Existe a sã doutrina, existem as doutrinas impuras e existem as falsas. Amém? São três coisas diferentes. Doutrinas puras, verdadeiras, as impuras. O que é uma doutrina impura? É um pouquinho de verdade misturado com mentira. Eu falei aqui sobre um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, ressurreição dos mortos. Se você for discutir esse assunto, irmãos, no meio cristão, você vai encontrar muitas e muitas divergências. Existe uma crença, por exemplo, que acha que todo mundo vai estar um dia perante ao Senhor e direita, esquerda, você para lá, você para cá. Não, irmãos. A Bíblia fala de duas ressurreições. E a primeira vai ser muito distante da segunda. E a primeira vai ser muito diferente da segunda. A palavra do Senhor vai dizer que a primeira é para a vida eterna. A segunda é para o terror eterno. Então a grande diferença, irmãos, nós precisamos estar afiados nisso, prontos nisso, para que ninguém vos engane. Então o que é que vai ser o fracasso? Eu estou crendo que é assim, eu sou salvo. Um dia eu cheguei para uma cristã e perguntei, se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? Assim, né? Eu vou ter que pensar o que foi que eu fiz de ontem para cá. Eu disse, gente, é assim todo dia, é? Ganha salvação, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Minha gente, me diga uma coisa, essa pessoa lá se permanece em fé? Nessa dúvida cruel? É você dormir, botar a cabeça no travesseiro e saber que se qualquer coisa acontecer, você acorda e você sai no meio do trânsito, no meio de tiroteio, no meio de coronavírus, no meio de qualquer coisa, e a sua garantia está aqui. Se alguma coisa acontecer, você está? Irmãos, essa é a vida do crente. Amém? Não deixe que ninguém vos engane. Mas o fracasso vai ser o quê? Doutrinas impuras. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Você está animado? É bom que você se anime. Tem grandes coisas para ser reveladas para mim e para você. Aleluia. João, capítulo 5. Verso 39. Você chegou lá? O Senhor é bom. Ele diz, examinai as Escrituras. É para você fazer o quê? Não é para ler jornal, não. Não é para assistir televisão, não. Não é para ver o que está acontecendo agora ao redor do mundo. Examinai. É responsabilidade minha e sua examinar as Escrituras. Você sabe o que é examinar? É fazer exame mesmo. Analisar, detalhe, examinar as Escrituras. Porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier
em seu próprio nome, certamente o recebereis. Olha o perigo aí. Jesus está dizendo, eu vim em nome do meu Pai e não me receberam. Sabe, irmãos, é isso que às vezes dentro da igreja hoje nós estamos falando. Ei, Jesus está falando isso, a palavra de Deus está dizendo isso, e as pessoas não estão crendo. Não é crer na pessoa de Jesus, é na palavra dele, irmãos. Porque se alguém vier e disser em nome de outra pessoa, você vai crer. Hoje é mais fácil as pessoas crerem no juiz, no doutor, no delegado, no jornalista, na TV, não sei quem, do que crer na palavra de Deus. E para mim e para você, irmãos, segurança está aqui nas Escrituras. Examinais nelas, porque nelas tem a vida eterna. Você não vai encontrar a vida eterna em outro lugar, a não ser na palavra de Deus. E nós precisamos examinar para que nós não venhamos a perder a vida eterna. Verso 44, ele diz, como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Aí na sua palavra tem único? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É porque as pessoas às vezes eles querem procurar a glória em qualquer outro lugar, mas a glória só vem de Deus. 45, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmados a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, Jesus não veio para dizer nada diferente do que Moisés já falava. A lei anunciava algo e Jesus veio para cumprir a lei, para cumprir o que estava escrito. Mas ninguém creu nele. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você que nós devemos examinar. E aqui ele está falando já do fracasso. Qual é o fracasso? Das pessoas não examinar as Escrituras. Ele diz, errais por não examinar as Escrituras. O nosso erro, irmãos, o fracasso dessa geração, o fracasso de um povo que até começou uma caminhada com Jesus, mas fracassou, sabe por quê? Porque virou papagaio de pirata, só repetindo o que ouvia dos outros, nunca foi para a palavra. Graças a Deus, porque no primeiro momento que eu tive acesso à palavra, um homem de Deus que respeita e que honra a palavra, ele disse, ei, não fique só com o que eu estou dizendo. Eu digo para você aqui hoje, irmãos, não fique só com o que eu estou dizendo, examine o que você está lendo. A palavra do Senhor vai dizer que é nobreza, os judeus de Bereia, a Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinaram. Primeiro eles receberam a palavra com avidez e depois eles examinavam para quê? Para ver se estava tudo conforme está escrito. É segurança para mim e para a sua vida. Amém? É segurança para mim e para a sua vida. Você não deve seguir doutrina de homens. Sabe por que pessoas vivem escravas hoje, presas a doutrinas de homens? Porque não lê a palavra. Porque se lê a palavra, você não vai sair daqui dizendo, o pastor disse que eu não podia fazer isso. Ou o pastor disse que era para fazer assim. Eu pouco tenho ouvido, irmãos crentes, abrir a boca para dizer, está escrito na palavra assim. Eu vejo as pessoas dizendo, o pastor da minha igreja disse assim, na minha igreja crê assim. Sabia que eu não tenho responsabilidade com o Ministério Verbo da Vida? Eu não tenho responsabilidade com o que o apóstolo Bandi falou. Eu não tenho responsabilidade com o que Ken Ferreira falou, desde que esteja de acordo com a palavra. Senão, eu tenho responsabilidade com a palavra. Nós carregamos uma visão. Nós vemos que eles se esforçaram ao máximo para seguir o que estava escrito. Mas quantos sabem que eles são homens falhos? E que de repente pode falhar? Eu vejo hoje duas doutrinas fortes aí disputando o tempo todo, uma com a outra. Mas eu tenho certeza que se esses homens de Deus estivessem vivos hoje, é provável que eles já tivessem mudado, talvez algumas coisas que eles falaram na época. Mas aí um bocado de gente besta fica dizendo, mas fulano falou assim. Fulano disse assim, fulano disse assim. Não é nada errado você usar uma referência de um homem de Deus, uma mulher de Deus que falou algo da palavra. Mas antes de você falar, você tem que examinar. Examinar.
Se você for hoje buscar muitos grandes homens de Deus, por exemplo, a volta do Senhor Jesus, quantas datas já foram marcadas? E quantas decepções? Por quê? Porque não examinaram as Escrituras. Quando você examinar as Escrituras, contando com o Espírito Santo, com a ajuda dele, você não vai fracassar. Amém? E eu tenho visto muita gente fracassar. Aí às vezes a gente pergunta, mas não era um homem ou mulher de Deus? Era. Mas fracassou por quê? Porque deixou a coisinha misturada, uma com a outra. Sabe, irmãos, o que a gente mais vê hoje, sabe o que é os crentes dizendo? Ah, mas também não podemos levar a palavra ao pé da letra. E aí, onde está a bronca? E aí, onde está o perigo? Porque se está escrito, eu tenho que querer como está escrito. O apóstolo Bando, ele falava muito, agora eu vou citar uma coisa que ele dizia. Ele dizia, irmãos, a Bíblia está dizendo exatamente o que ela quer dizer. Quem aqui já foi falar da palavra, diz, mas veja bem, cada um tem uma forma de interpretar. Nananina não. A forma de interpretar é só uma. É você examinar e ver como está escrito. Enquanto você não entende, você pode ter vários pensamentos a respeito. Mas, irmãos, uma das coisas que eu me alegro, quando eu encontro um irmão que examina as Escrituras, sabe o que acontece? A conversa fica fácil. Você não tem problema de falar de Bíblia com ele, sim ou não? Mas quando você encontra um teimoso, porque alguém falou, você passa uma noite, um dia, discutindo palavra e não vai para lugar nenhum. É por isso que Paulo, exortando Timóteo, ele diz, olha, não se detém nessas genealogias intermináveis, não. Nessas histórias que não vai dar em nada, não. Eu nem perco tempo mais com esse povo. Se quiser falar, porque tem coisas que tudo bem, vai divergir um pouco ali o entendimento, mas você vai alinhando e vai considerando e vai estudando junto. Mas tem gente não, que ouviu falar, ele não estuda e ele defende o tempo todo. Ontem eu fui ali no supermercado e quando eu parei na frente do supermercado, aí a pessoa, pastor, me diga, por favor, a gente vai ter que aceitar ou não o chip, a marca da besta? E você quem sabe. Se tu for um besta, tu aceita, se não... E se vier para marcar a sua testa, digo, pode ferrar, não tem problema. Digo, meu irmão, eu sei porque eu não vou viver esse tempo. Baseado em quê, pastor? Digo, na palavra. A palavra já me garante. Estamos lendo sobre isso aqui hoje. Amém? Então, qual é o fracasso? Crer nas doutrinas impuras. 2 Timóteo, é teu tempo. 2 Timóteo, capítulo 3. Senhor é bom? Oh, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Sabe, porém, isto. Está falando para nós. Nos últimos dias. E aqui está a coisa que eu preciso reforçar para você. Tem gente que acha que os últimos dias é só lá no final, quando acontecer tudo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Vire para o seu irmão e diga, você está vivendo os últimos dias. Amém, irmãos? Desde Jesus para cá, nós estamos vivendo os últimos dias. Então, Paulo escreveu para esses últimos dias. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprende sempre, diga aprende sempre, e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Vivem buscando um bocado de doutrinas erradas, vivem buscando um bocado de coisas que é conveniente para si. Aí eu fui lá naquela igreja, mas naquela igreja existe uma palavra muito dura lá. Lá diz que é como está escrito em ponto final.
Eu fui lá e eu disse que eu não queria me submeter ao meu marido. E a palavra diz que lá é desse jeito, que crente e mulher, crente tem que se submeter ao marido. Agora, se você quer ou não quer cumprir, não, eu fui para a igreja ali que diz que eu posso viver do jeito que eu quiser. Pois bem, fique à vontade. Vai ficar daqui para colar, daqui para colar. Em todo lugar que chegar, que a palavra apertar um pouquinho, escapole. Tem muitas igrejas, não tem? Engano. É engano que tem muitas igrejas. Não existe muitas igrejas. Não foi carne nem sangue que te revelastes. É isso, irmãos, uma falsa ilusão. Isso aí já é coisa que fica assim. Tudo bem, não posso estar ali, eu vou para ali. Mas se você não se aprumar em lugar nenhum, não pense, irmão, só existe uma igreja. Jesus só vai voltar para buscar uma igreja só. Não é a placa do Verbo da Vida. Não é a placa da Assembleia de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que têm fé em Jesus e guardam a sã doutrina. E nas doutrinas impuras, você começa a fracassar. O que é uma impureza? Tenho falado muito aqui, irmãos. Você beberia essa garrafa de água se eu pingasse só uma gota de esgoto aqui dentro dela? Por quê? Só uma gotinha, não tem problema. A garrafa todinha, 500 ml, só uma gota. Deveria ser assim com a palavra. Deveríamos ser assim com a palavra. Pastor, isso não é radical? Deus é radical. Deus não é extremista. Deus gosta do equilíbrio. É por isso que Ele diz que o Espírito que Ele nos deu foi de quê? De poder, de amor e moderação. Mas quando se trata de impurezas, é assim mesmo. É refinando. Então veja, irmãos, que aqui está o resultado de alguém que fracassa. Vive desse jeito. 2 Timóteo aqui, capítulo 3, versículo do 1 ao 7, é o suficiente para entender pessoas que vivem dessa forma. E qual vai ser o juízo? Qual vai ser o juízo? Nós já lemos, mas nós vamos voltar de novo lá para o texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e no versículo número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 3. Ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha o quê? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é que a palavra do Senhor está nos exortando aqui, irmãos? Está falando de juízo que vai vir. E aqui a palavra apostasia não é a apostasia da fé. A palavra apostasia aqui na Bíblia, o que vai definir o que ela está dizendo é o contexto. Amém? E nesse contexto aqui, a palavra apostasia é arrebatamento. Diga arrebatamento. Amém? Então, irmãos, existe um tempo preparado. O Senhor está preparando a sua igreja, o Senhor está preparando tudo para que venha esse momento. Para que venha esse momento. E nesse momento, o arrebatamento, ele vem, e nisso já se manifesta várias coisas. 3 coisas principais eu vou falar para a igreja aqui hoje. O arrebatamento, ele servirá como o quê? Primeiro para nós, salvação, amém? Uma garantia de que vamos ser tirados desse meio. Inclusive, como eu falei, uma preocupação com um chip, com um sistema que está se implantando para um controle mundial, para não sei o que, não sei o que. Irmãos, eu sei porque sei que na hora que a coisa aqui ficar complicada e não der mais para a gente continuar aqui, nós não somos daqui. Nós somos embaixadores de Cristo e aquele que nos enviou para cá, Ele nos buscará daqui. Amém? Se a guerra começar, se o negócio ficar feio aqui, se não permitirem mais nada para nós, nós iremos para onde tudo é permitido para nós. Então o arrebatamento, a primeira coisa que ele vai vir é como salvação para a igreja do Senhor. O que mais o arrebatamento vai servir? Como a apostasia, separação, de uma vez por todas. É nessa hora, irmãos, que você não vai precisar se preocupar. Hoje o que muito está preocupado, nessa hora você vai saber quem vai e quem não vai. Amém?
Se preocupe em guardar a sã doutrina. Essa é a nossa responsabilidade, para que você não corra no risco de ficar. Mas, automaticamente, isso já vai trazer o quê? Julgamento. Juízo. Juízo. Para quem? Para quem não creu. Para quem creu, salvação. Para quem não creu, julgamento. Automaticamente, irmãos. Você já imaginou o que vai acontecer, o caos que vai ficar nesse mundo quando isso acontecer? E a outra coisa vai ser sinal para os incrédulos. Salvação, julgamento e um sinal para aqueles também que não creram até agora. Quando acontecer, quando procurarem Bruno, quando procurar Orlando, quando procurar Carol e os demais que não encontrar aqui, os outros todinho bem, tá bem? Não vou falar o nome de todo mundo. Quando procurarem que não encontrarem, vão passar talvez uns 8 dias esperando aparecer notícia de jornais, mas não vai aparecer notícia de jornais. Amém? A única notícia é que desapareceram. Desapareceram. Um povo barulhento. Aleluia. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que ninguém vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E nesse contexto aqui, só nesse texto aqui, a palavra fala também para os judeus, vai servir como um sinal para eles. Quando isso acontecer, eles vão se lembrar do que a palavra, do que o Senhor Jesus já falou, do que a palavra já nos ensinava bem antes. Eu quero ler ainda um outro texto com você, em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo número 3. Aleluia. Mais uma vez falando sobre o juízo que virá. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler do versículo 1. Porque essa foi a palavra, essa foi a incumbência que o Senhor me deu. Ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e... Diga, não escapa ninguém. Aleluia. Ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aí no verso 2 ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, ou seja, com toda paciência e ensino. Lembra que eu falei a você? E essa palavra aqui foi o que Deus falou comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, quando Deus me chamou para um chamado pastoral, Ele disse: filho, eu quero que você se comprometa em pregar a minha palavra, quer que esteja oportuno ou não, quer que seja favorável ou não, quer que creia ou não, continue pregando a palavra, somente a palavra. Você sabia que essa é uma das tentações que eu preciso resistir a todos os dias? Porque, irmãos, pregar a palavra nem muitos querem ouvir. Pregar a palavra, muitas vezes você fica aqui o tempo todo tentando fazer com que alguém acredite e a pessoa fica zombando da sua cara. Balela, conversa. Eu estava falando agora de algo glorioso. Eu não sei nem se todos que estão aqui estão crendo, mas é verdade. Jesus voltará para nos buscar. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer nesse mundo, irmãos. Há um cenário complicado aí agora. Tem gente preocupada com política, tem gente preocupada com um monte de coisa. Eu estou focando toda a minha atenção, todos os meus esforços na palavra do Senhor. Pois ela é que me garante. Um dia eu vou prestar contas ao Senhor o que eu preguei ou deixei de pregar. Mas é uma grande tentação, irmãos. Sabe, de inventar um monte de coisa aqui para a igreja encher? Sabe que é uma grande tentação de fazer um bocado de coisa para que atrai as pessoas da rua? Irmãos, chegou algo para mim, digo, se as pessoas não desejarem vir pela palavra, ou se manterem pela palavra, nada mais sustenta a palavra. E a pessoa chegou: pastor, por que nessa igreja não tem grupo de dança?
Eu disse, tá bom, então na hora do apirreio lá, você começa a dançar na presença de Deus para ver o que é que vai dar. Funciona a palavra. É pregar a palavra. É o que sai da sua boca, é o que você está crendo. Ô pastor, eu vim de outra igreja e lá eu era líder do grupo de dança. Irmãos, irmã, infelizmente, resultado, não ficou mesmo não. Porque aqui não tem dança. A única dança aqui é no Espírito. Amém? Crente cheio da palavra e cheio do Espírito. Pode dançar à vontade. Não precisa de ministério de dança não. Inclusive, quando nós estamos aqui, eu sempre falo, você pode dançar na presença do Senhor. No momento do louvor, você pode adorar e pode dançar. Davi dançou. Nós podemos dançar também. Mas aqui não tem ministério de dança. Nunca teve e nem vai ter. Porque eu não encontro nenhum lugar da palavra dizendo que eu vou estabelecer um ministério de dança. Aqui está dizendo, prega a palavra. A tempo e fora de tempo. De dia, de noite, na igreja, na fila do banco. Tem gente que chega aqui e diz, pastor, eu pregava a palavra. E parou de pregar por quê? Precisa de um púlpito? Você tem uma boca? Você tem alguém que ouve? Meu primeiro púlpito continua sendo ainda uma cadeira de salão. Lugar maravilhoso que eu tenho para pregar a palavra às pessoas. Senta aí, minha filha. Primeiro você põe as mãos na cabeça, né? Repreende em nome de Jesus. E você começa a falar. Começa a falar. Ah, pastor, eu pregava, eu era ministro da palavra. E parou por quê? Porque a palavra está dizendo que é para você pregar a palavra de tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno ou não. Pastor, eu fui em tal lugar, mas não me deram uma oportunidade. Cria a oportunidade. Cria a oportunidade. Alguém botou no grupo da família essa semana e disse, papai vai voltar. Digo, vai não, quem vai voltar é o filho. Eu preguei a palavra. Na hora a conversinha se acabou logo, né? Mas eu aproveitei, dali eu já aproveito para criar um pretexto para entrar na palavra. O que não falta, irmãos, peça o Espírito Santo, ele vai estabelecer lugares maravilhosos, poderosos para você estar pregando a palavra do Senhor. Amém? Aqui tem um púlpito. Mas para você vir pregar aqui, primeiro você precisa pregar em outros lugares. Eu tenho certeza que você começar a pregar onde você andar, Deus vai trazer você para pregar aqui. Amém? Glória a Deus. E essa foi a palavra que o Senhor me deu. Prega a palavra, a tempo fora de tempo. Mas por quê? Aí no verso 3 está a resposta. Que é o julgamento que virá. Ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Você entendeu o que foi dito aqui? Por que que Deus pede para que a gente pregue a palavra a tempo e fora de tempo? Porque vai chegar um momento que as pessoas não suportarão mais ouvir a sã doutrina. Existe um tempo, irmãos, de separação mesmo. Vai chegar um tempo que vai ficar claro quem quer e quem não quer. Porque para mim hoje eu não fico num lugar onde tem conversa fiada. Em qualquer lugar que eu for hoje, se estiver pregando a palavra, eu dou glória a Deus e aleluia, e está tudo bem. Mas se eu for num lugar que o pregador começa a contar a história dele, dos filhos dele, não sei o que, e a palavra não é pregada, eu estou fora. Eu não tenho ouvidos para ouvir isso. Mas mesmo sendo a palavra, hoje o que está cheio é de quê? Pastores da internet. Minhas ovelhinhas, né? Minhas ovelhinhas. É muito bom ouvir pastor na internet, sim ou não? Quando ele começar a falar umas verdades que você não quer ouvir, o que é que você faz? Muda de canal. Muda de estação. Aqui você ouve. Até que não suporte mais. Porque eu vou continuar falando. A minha responsabilidade não é eu falar o que te agrada. É falar o que agrada ao Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Você está aqui para ouvir o que você precisa e não o que você quer ouvir. Porque aqui você não vai ouvir o que você quer ouvir. Eu confesso, irmãos, que muitas vezes me dá vontade de pregar algo. Rapaz, eu queria pregar isso aqui. Aí o Senhor disse, não, pregue isso. Inclusive, eu não queria falar essa mensagem hoje. Mas eu sei que o Senhor está ministrando na vida de alguém aqui hoje. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E Deus não vai fazer nada por eles, pastor, vai não, porque eles mesmos
escolheros. A palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Se ele semeia para a carne, ele vai colher da carne. Se ele semeia do Espírito, ele vai colher do Espírito. O que ele escolher, Deus vai entregar. Lá em Romanos capítulo 1, a palavra vai falar sobre um juízo que ele dá. Um juízo intermediário. Pessoas que decidiram viver nas suas próprias vontades. Você sabe qual é o primeiro castigo horrível para o homem? É você ser entregue às suas próprias vontades. Eu vou dizer de novo. Um dos piores castigos e juízo para a humanidade é ser entregue às suas próprias vontades. Se eu, irmão, se eu me entregar às minhas próprias vontades, eu me torno uma miséria. Porque a gente vai se tornando o que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Amantes de si mesmo, eu. E um monte de coisa começa a acontecer. Quando nós somos entregues àquilo que nós pensamos, àquilo que nós queremos, se tornamos complicados. E isso é juízo. Juízo começa por aí. Quando acontecer a apostasia, aí vem o grande juízo. Por quê? Os falsos mestres, aí não vai ter mais doutrinas impuras não. É só mentira mesmo. É só mentira por cima de mentira. O ministério do mentiroso vai ser levantado. E ele vai fazer muitas coisas parecidas com Deus. Ele vai inclusive se sentar em um trono e dizer que é Deus. E exigir que muitos o adorem a ele. Mas antes disso já tem muitos tentando fazer isso. Já tem muitos tentando fazer isso. E cabe a nós, irmãos, guardar a sã doutrina, a sã palavra, guardar no mais íntimo do nosso coração, com todo cuidado, com todo zelo. Se você ouve alguma coisa que não está de acordo, vai para a palavra, examina a palavra, se junta com homens e mulheres sérias que honram a palavra de Deus e tenta examinar, porque isso é segurança para a minha e para a sua vida. Amém? Eu queria já chamar o grupo de louvor. Hoje não é um grupo, é uma dupla do louvor, né? Sejam bem-vindos à dupla do louvor. Aleluia. Gabriel e Raquel, ó, até rima, né? Sertanejo. Gabriel e Raquel, Raquel e Gabriel. Nas paradas do sucesso. Aleluia. Senhor é bom. Então, irmãos, a palavra do Senhor nessa noite é para que nós venhamos atentar para esse tempo em que nós estamos vivendo. Inclusive a própria palavra, ela está recheada de muitas coisas. Pessoas que viveram um outro tempo. Você quer viver baseado no que o povo viveu na lei? A dispensação da lei foi uma coisa, a dispensação da consciência foi outra. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, que nos trouxe a salvação. Mas nessa dispensação nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade é minha e sua, de guardar aquilo que é são, sem contaminação, para que nós não venhamos a fraquejar, a fracassar. E de repente sermos pegos de surpresa. Porque eu acredito que isso foi a bondade do Senhor em não nos avisar, em não deixar escrito qual seria esse dia. Porque senão, irmãos, eu acredito que todo mundo iria fazer alguma coisa, talvez, do jeito que ele quisesse. Até as 23 horas e 59 minutos do dia tal, sabendo que no outro dia era o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor ele está prestes a chegar. O dia do Senhor é um dia de revelação. O dia do Senhor é um dia para que nós não venhamos a ser confundidos. O dia do Senhor é um dia de alívio para aqueles que continuaram crendo. O dia do Senhor é a bendita esperança para a igreja do Senhor. E o Senhor fala que aqueles que permanecerem, aqueles que continuarem até o fim. Até o fim. Até o fim. Então, irmãos, nessa noite eu quero fortalecer você. Eu quero dizer para você, se anime, continue, irmãos, coisa boa é ouvir a palavra do Senhor. Estamos vivendo em um tempo de muita especulação, em que muitas mentiras são faladas, e eu não sei para você, isso só me dá mais motivo de me alegrar com a palavra do Senhor, porque eu vou deitar agora e eu vou saber que amanhã a palavra do Senhor continua sendo a mesma. Eu vou me acordar e a palavra do Senhor vai continuar sendo a mesma. E daqui um mês a palavra do Senhor não muda. Daqui um ano a palavra do Senhor não muda. Ela não vai mudar eternamente. Ela vai continuar sendo a mesma. Aquilo que está escrito, nós não vamos ser enganados.
E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, irmãos, para nos guiar a toda a verdade. A toda a verdade. O Senhor, ele não quer seus filhos enganados. Ele não quer ver seus filhos ansiosos, preocupados com coisa alguma. A palavra do Senhor diz: ei, não andeis preocupado com coisa alguma. Você está se preocupando com o quê? Você está se preocupando com o quê? O Senhor quer que você aquiete e saiba que Ele é Deus. Ele quer que você aquiete e saiba que Ele é Deus. E Ele está cuidando daqueles que confiaram a sua vida a Ele. Deus não tem responsabilidade com os demais. E eu não devo estar preocupado com eles, a não ser anunciar as verdades. E continuar de pé para ver se alguém, pelo menos, creia na minha posição. E um dia se arrependa dos seus maus caminhos e também venha para o Senhor. Mas nós devemos permanecer de pé. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Qual é a sua responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade? Diga: ter fé em Jesus. Creia nele, irmãos. Creia nele e nas suas palavras.